Quando eu estava me preparando para entrevistas fora do Brasil, eu não tinha muito embasamento teórico ou conhecimento de frameworks que poderiam me ajudar a melhorar a qualidade pelo qual eu me apresentaria em entrevistas. Tudo que eu ia fazendo era muito tentativa e erro. Ah, isso funciona, isso não funciona. E que bom que funcionou e eu acabei conseguindo o emprego no exterior. Só que hoje eu já entendo que existe muito conteúdo legal, bom, livros, frameworks, que podem ajudar e muito a melhorar essa qualidade de participar de entrevistas. Um desses livros, talvez um dos mais populares, é o Cracking the Coding Interview. Eu adquiri esse aqui recentemente, eu estou lendo ele e eu percebi até uma coisa bem legal, que muitas das estratégias que eu utilizava quando eu estava procurando emprego estão sendo contempladas nesse livro, a nível teórico. Então, nesse vídeo, eu quero apresentar um pouco disso, um pouco de teoria, um pouco de prática do que eu fiz, do que eu continuo fazendo, de como eu me preparo para novas entrevistas, e o que esse livro ele pode também te ajudar, se é o caso. No capítulo 4 desse livro, intitulado Before the Interview, a autora apresenta o conceito de mapa de preparação. Esse mapa de preparação nada mais é do que um esquema para ajudar o candidato a se preparar para uma entrevista. Eu, na época, não tinha o conhecimento desse livro ou de tal estratégia, mas eu criei o meu próprio mapa de preparação. Eu estava pensando aqui, me recordando, e do momento que eu decidi que eu queria trabalhar para fora, para o exterior, e o momento que eu consegui minha primeira vaga, teve um período de 10 meses. Eu consigo me recordar muito bem, porque eu sei qual era o momento que eu estava quando eu decidi que eu queria isso e, obviamente, quando eu consegui a primeira vaga. Dentro desses 10 meses, eu vou falar aqui para vocês algumas das estratégias que eu fiz. Primeiro, eu tinha muita clareza de quais eram as minhas deficiências e de quais eram as minhas qualidades e vantagens quando eu estivesse procurando por uma vaga no exterior. Qualidades e vantagens. Eu já tinha para lá de 6 anos trabalhando no Brasil, já estava com um emprego legal, eu já estava participando de projetos interessantes, eu tenho uma graduação em ciência da computação numa universidade federal, então eu no Brasil tinha uma carreira minimamente consolidada no sentido de já estava ali como pleno, como sênior nas empresas que eu já trabalhava. E eu também adoro programar, então eu sempre estava com algum projeto aqui, algum projeto ali, praticando e aprendendo novas tecnologias. Então, do lado da tecnologia, eu já acreditava que eu já tinha um background suficiente para trabalhar para outras vagas. Então, essa eu acredito que era uma grande vantagem. Das desvantagens, como vocês podem ver em outros vídeos aqui do canal, era o inglês. O inglês, para mim, era uma grande barreira, e se não a maior que eu precisava enfrentar para que eu pudesse participar de processos seletivos e eventualmente ser contratado e trabalhar para uma empresa no exterior. Então, eu foquei muito das minhas energias em estudar o inglês e deixei um pouco de lado a parte de me desenvolver na parte tecnológica, de aprender alguma nova skill, alguma nova linguagem. Eu foquei mais no inglês. Para focar no inglês, a própria mudança para a Irlanda fez parte desse planejamento, porque eu tinha um entendimento, e ainda tenho, que você morar, você conviver com pessoas em um país de língua inglesa tem um poder muito grande de te ajudar a evoluir muito mais rápido a língua inglesa por estar naquela imersão do que simplesmente fazendo um curso à distância ou presencial que seja no Brasil. Então, eu investi em um intercâmbio na Irlanda, mas não só isso. Nesse período onde eu estava me preparando para ir para a Irlanda, fazendo ali as minhas economias, eu também me matriculei ainda em um curso no Brasil com foco total em conversação, porque eu entendo que dentro das habilidades do inglês que você precisa no dia a dia, para o cenário que eu estava interessado, que era de participar em entrevistas e trabalhar, eu entendia que
dentro dessas habilidades, a que eu devia mais me preocupar era a conversação. Deixei um pouco de lado até a leitura, até a gramática, até a escrita e foquei inteiramente na conversação. Então, me matriculei num curso onde o foco fosse a conversação. Mas, ainda assim, para muito mais além do que ter a expertise, a senioridade necessária para aplicar para vagas e também ter um inglês minimamente suficiente para participar de tais entrevistas, eu também precisava de um currículo que abrisse as portas para que as empresas tivessem esse interesse de me contatar, de terem essas entrevistas comigo. No LinkedIn não tem muito segredo, basicamente mudar ali a localização para a cidade, para o país que eu estava me mudando, isso ainda antes de já ter eventualmente mudado, isso me permitiu ter o contato com alguns recrutadores e até fazer uma entrevista sem mesmo estar ainda na Irlanda. E do currículo em si, acho que é algo que fez uma grande mudança, eu acho que é um grande diferencial quando você olha o currículo de uma pessoa, é que quando a gente está colocando as nossas experiências de uma empresa que a gente já trabalhou, o mais comum é você colocar as coisas que você fazia. Então, por exemplo, na empresa A, eu trabalhava com a criação de testes unitários e isso, blá blá blá. Ok, isso é uma forma de fazer um currículo. Uma outra forma de fazer o currículo é você colocar essa mesma experiência de uma empresa, mas ao invés de você falar o que você fazia, você falar quais foram os resultados daquilo que você fez. Isso tem um poder muito maior. Então, de novo no exemplo dos testes, você falar qual era o problema. Então você fala, foram criados uma série de testes unitários que melhorou a qualidade do produto e a confiabilidade sobre o time, porque as entregas passaram a ser melhores. Olha só como é totalmente diferente. Na primeira você só falou o que você fazia, na segunda você entregou valor para o time, para a empresa, e isso se torna muito mais atrativo. Ou seja, é saber se vender, é saber utilizar uma experiência que você teve e você saber utilizar as palavras que vai tornar isso mais atrativo para vender essa tua habilidade. Então, passado esse período de preparação com um currículo bacana, com um inglês um pouco mais desenvolvido, eu comecei a ser chamado para participar de entrevistas. E o livro enfatiza no capítulo 5, intitulado Behavioral Questions, para que você escolha 2 ou 3 projetos que você tenha um pleno conhecimento arquitetural e de design para que você possa utilizar esse projeto nas suas apresentações. Coincidentemente, eu fiz isso também quando eu estava participando de entrevistas. No meu caso, eu escolhi um projeto que foi bem robusto, que eu fiz toda a parte de back-end e de front-end desse projeto. Então, certamente um projeto complexo, onde eu criei ali um PPT falando todas as tecnologias que foram utilizadas nesse projeto, por que eu escolhi essas tecnologias, como isso impactava a empresa que estava utilizando esse produto que foi desenvolvido, e eu pratiquei bastante como apresentar esse PPT para que eu pudesse utilizar essa apresentação, obviamente, nas entrevistas. Eu acredito que isso fez uma grande diferença. Mas, não necessariamente, você vai falar só com pessoas técnicas e ter que responder só pessoas técnicas. Nessa etapa de entrevistas, é muito comum que as empresas querem te conhecer também a forma como você trabalha, não só com o que você trabalha. Então, existem outras formas de estar preparado para mais ou menos saber aquilo que a empresa está interessada. Uma coisa que eu faço quando eu vou participar de uma entrevista é pesquisar ali, obviamente, o site da empresa, pesquisar o que falam da empresa, quais são os produtos da empresa e, na minha cabeça, já ir linkando aquilo que a empresa espera de mim com as habilidades que eu posso oferecer para a empresa. Então, por que isso é importante? Digamos que eu estou participando de uma entrevista para um banco. O banco é muito mais preocupado com compliance, com security, do que a maioria das empresas é. Então, sabendo disso, eu vou utilizar no meu background
situações ou experiências que eu tenho onde segurança era extremamente priorizado. Vou utilizar essas palavras como palavras-chave. Eu já trabalhei com compliance, eu sei o que é PII. Então, eu vou falando esses termos e a pessoa que está do outro lado, que obviamente está imersa nisso, ver um candidato falando esses termos faz uma grande diferença para minimamente saber, opa, esse candidato estudou, ele sabe um pouco mais sobre qual é o nosso mercado, o que a gente está querendo. Essas coisas simples fazem muita diferença quando você está falando ali com uma pessoa da empresa. Outra coisa, quando você está apresentando algumas das suas experiências ou até a sua formação acadêmica, imagine que em outros países as pessoas não têm o conhecimento, o know-how do que são essas empresas, qual é o tamanho dessa empresa ou da universidade que você utilizou, a relevância dela no nosso país. Então, se, digamos, você trabalhou para uma grande empresa, não importa o tamanho dela, às vezes ela é só nacional, ela não é internacional e não tem um conhecimento muito grande sobre ela, é importante você falar o tanto que ela é relevante. Fale com quantas pessoas você trabalhava. Se você fala que você trabalhava num time de 300 pessoas, com 200 pessoas, isso já mostra um pouco do tamanho, da relevância que é essa empresa. Falar também da relevância da tua graduação. Eu me formei na Universidade Federal do Tocantins. É uma instituição federal e eu tentava de alguma forma trazer isso na minha apresentação. Às vezes a pessoa estudou na USP e se você chegar falando simplesmente que você estudou na USP, apesar de nós brasileiros sabermos que é uma das melhores universidades do país, quem está em um outro país, em um outro contexto, muito provavelmente não vai saber disso. Então, é importante também você colocar um pouco de informação para os recrutadores sobre isso. E uma última coisa sobre as entrevistas, depois que eu tinha ali uma entrevista que eu achava que tinha sido interessante e quando eu não obtinha nenhum tipo de retorno, feedback da empresa, eu entrava em contato com o recrutador ou com a pessoa que me entrevistou para saber o que aconteceu, o que eu posso ter melhorado, se eles ainda estão analisando o meu perfil. E numa dessas, de entrar em contato com a pessoa que me entrevistou, eles quiseram marcar uma segunda entrevista. Então, não tem nenhum problema você entrar em contato. O próprio livro também fala isso. E numa dessas também pode ter um posicionamento aí favorável. No livro, Cracking the Coding Interview, a autora também apresenta um método muito interessante para ajudar nas entrevistas, que é o método SAR, Situation, Action, Results, que é basicamente, dada uma pergunta para você como candidato, você responder explicando a situação, qual foi a ação que você tomou e qual foi o resultado. Então vamos simular uma pergunta aqui para mim. Digamos que um recrutador me pergunte, Cleison, qual foi a tua reação, como tu lidou em um momento onde você ficou sobrecarregado em um projeto? Uma pergunta comportamental e aí você tem a oportunidade de responder utilizando esse método. Então, primeiro, criar a situação. Eu me lembro, em uma empresa que eu trabalhei, por volta de apenas um mês, cerca de 3 funcionários saíram do time, me deixando aí completamente sobrecarregado com as minhas atividades e demandas que eu precisava entregar. Então, criei a situação. Qual foi a ação que eu tomei? Sabendo que eu estava sobrecarregado e que eu não entregaria ali um projeto minimamente interessante em termos de qualidade de produto, eu acionei os meus gestores, eu lembro que eu escrevi um e-mail explicando toda a situação, que eu era impossibilitado de sozinho tocar esse projeto e comuniquei toda a direção sobre o que estava acontecendo. Com isso, em poucos dias, novas pessoas foram contratadas para o time. Então, os resultados dessa ação que eu tomei de comunicar a situação para os gestores, os stakeholders, tirou muito de mim a responsabilidade de entregar ou de ter que fazer tudo sozinho e eu compartilhei a responsabilidade com o time. E de uma forma colaborativa, os envolvidos e responsáveis por contratar novas pessoas, de mover ali os pauzinhos para explicar o que cada um deveria fazer, se moveram
e o produto pôde andar novamente, o produto pôde continuar sendo entregue e desenvolvido. Então, essa é uma forma de você aplicar esse método. É interessante você ter algumas historiezinhas assim na sua cabeça de pronto, para que à medida que você vai fazendo novas entrevistas, você possa ficar revisitando essas historiezinhas. E, claro, sempre que você estiver exposto a novas entrevistas, vão vir novas perguntas. Se você não tiver de pronto, você pode pegar, estudar, criar uma história com base na tua experiência e numa segunda, terceira oportunidade, reutilizar essa história. Eu não sou nenhum especialista no livro, ou em recrutamento, ou em seleção. Eu sou apenas um desenvolvedor que talvez, assim como você, também está se preparando, continue estudando e se desenvolvendo para participar de novas entrevistas. Mas ver que as coisas que eu já fazia quando eu estava procurando trabalho no exterior ali, um pouco mais de 3 anos atrás, eles casam com a teoria que é passada no livro, me dá bastante confiança para continuar aplicando e me preparando cada vez ainda mais. E eu estou aqui, né, compartilhando um pouco disso com vocês. E faço um convite, se você tem alguma experiência que não é muito comum dentro dos livros, ou se você está aplicando esse livro ou lendo algum outro, deixa aí nos comentários, compartilha, vamos criar esse espaço onde a gente possa aprender um pouco um com o outro. Traga um livro, traga um framework, traga uma experiência tua que vai ser muito legal para compartilhar aí com os outros.